Milagre impactante. Jovem liberto de Joanete, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde tranquila de sábado quando o irmão Lucas, um jovem de 23 anos, membro fiel da Congregação Cristã no Brasil, sentiu pela primeira vez uma dor aguda no dedo grande do pé direito. Ele estava ajudando na limpeza do templo, varrendo o chão com cuidado, quando de repente uma pontada forte o fez parar. Pensou que fosse apenas um calo ou uma batida sem importância, mas a dor não passou. Com o tempo o incômodo foi aumentando, e o dedo começou a inchar, ficando vermelho e dolorido. Lucas, que sempre foi saudável e ativo, nunca havia passado por algo assim e não deu muita importância no começo. Mas o que ele não sabia é que aquele seria o início de uma prova que o levaria a experimentar a fidelidade de Deus de uma maneira que jamais esqueceria. Nos dias seguintes, a dor piorou. O dedo ficou tão inchado que Lucas mal conseguia calçar o sapato. Ele tentou remédios caseiros, compressas de água morna, até mesmo alguns anti-inflamatórios que um irmão da igreja lhe indicou, mas nada adiantava. A inflamação aumentava, e o dedo começou a se curvar para dentro, formando uma protuberância óssea que doía a cada passo. Foi então que o médico da família, após examinar o pé, deu o diagnóstico: Joanete, uma deformidade no osso do dedo que, se não tratada, poderia piorar muito e até mesmo exigir cirurgia. O médico explicou que o Joanete costuma ser progressivo e que, em casos graves, a dor se torna insuportável, impedindo a pessoa de andar normalmente. Lucas ficou abalado. Como poderia continuar servindo ao Senhor se não conseguisse nem ficar de pé por muito tempo? Ele compartilhou a notícia com sua família, que, como bons servos do Senhor, não se desesperaram, mas buscaram a orientação dos irmãos mais velhos na fé. O irmão José, um ancião da congregação, ouviu com atenção e, depois de orar, disse com firmeza: Meu filho, não é a vontade de Deus que seus pés, que devem levar você para adorá-lo, fiquem doentes. Vamos buscar ao Senhor em oração com fé, e Ele há de ouvir. Aquelas palavras trouxeram um pouco de alívio ao coração de Lucas, mas a dor física continuava, e a cada dia o Joanete parecia crescer mais. Ele começou a sentir dificuldade para participar das reuniões, pois ficar muito tempo em pé ou ajoelhado se tornou um martírio. Em algumas noites a dor era tão intensa que ele não conseguia dormir, e as lágrimas escorriam enquanto pedia a Deus que o livrasse daquele sofrimento. Uma noite, depois de mais um dia de dor, Lucas se ajoelhou ao lado da cama e derramou sua alma perante o Senhor. Ele orou com lágrimas: Pai Celestial, Tu sabes o quanto eu te amo e quero servir-te com todo o meu coração. Mas esta dor está me impedindo de estar na Tua presença como eu gostaria. Eu sei que Tua palavra diz que Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e que curaste muitos em Teu nome. Se for da Tua vontade, eu te peço, Senhor, que toques neste meu pé e me livres deste Joanete. Não quero glória para mim, mas que o Teu nome seja engrandecido, para que muitos vejam e saibam que Tu és vivo e poderoso. Depois dessa oração, Lucas sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração, como se o Senhor estivesse dizendo: Confie em mim. No domingo seguinte, durante a reunião matinal, o irmão que presidia fez um chamado especial à oração pelos enfermos. Quando perguntou se havia alguém que precisasse de intercessão, Lucas, mesmo com vergonha, levantou a mão. Os irmãos se aproximaram, impuseram as mãos sobre ele e oraram com fé. Um dos anciãos, com voz firme, disse: Senhor Jesus, Tu que curaste os enfermos quando estiveste nesta terra, olha para este Teu servo que está sofrendo. Sabemos que nada é impossível para Ti. Se for da Tua vontade, cura este Joanete, para que ele possa continuar a Te servir sem impedimentos. Em nome de Jesus, amém. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem enquanto os irmãos oravam. A dor não havia passado ainda, mas ele sabia que Deus havia ouvido. Nos dias que se seguiram, Lucas continuou orando e jejuando, buscando a Deus com ainda mais intensidade. Ele leu passagens das Escrituras que falavam sobre cura e milagres, e sua fé foi se fortalecendo. Porém o Joanete continuava lá, dolorido e visível. Alguns irmãos, com boa intenção, sugeriram que ele procurasse um tratamento médico, mas Lucas sentia no coração que deveria esperar no Senhor. Ele não queria dúvidas, queria uma resposta clara de Deus. Uma tarde, enquanto estava sentado no quintal de casa, observando o pé inchado, ele ouviu uma voz suave em seu espírito: Não desanime. Eu estou contigo. Aquela palavra o confortou, e ele decidiu que não importasse quanto tempo levasse, ele confia no Senhor até o fim. Então, na quarta-feira daquela semana, algo extraordinário aconteceu. Lucas estava deitado em sua cama, tentando descansar, quando de repente sentiu um calor intenso no pé direito. Era como se uma mão invisível estivesse tocando exatamente no local do Joanete.
Ele sentiu uma espécie de formigamento, seguido de um alívio imediato. Assustado, sentou-se na cama e olhou para o pé. O inchaço havia diminuído visivelmente. Ele tocou o dedo e não sentiu dor. Com as mãos trêmulas, tentou mover o dedo para os lados, e para sua surpresa, o joanete não doía mais. Ele correu para o espelho e viu que a protuberância óssea, que antes estava tão saliente, havia diminuído quase pela metade. Lucas caiu de joelhos e começou a chorar de gratidão. Senhor, tu me ouviste. Tu me curaste. Ele não conseguia conter a emoção. No dia seguinte, Lucas foi até a casa do irmão José, o ancião que tanto o havia encorajado, e contou o que havia acontecido. O irmão José, ao ver o pé de Lucas, ficou maravilhado. Glória a Deus, exclamou. Este é um milagre do Senhor. Vamos dar testemunho disso na próxima reunião, para que todos os irmãos possam louvar a Deus contigo. E assim foi feito. No domingo seguinte, durante o culto, Lucas foi chamado à frente para dar seu testemunho. Com o coração transbordando de gratidão, ele contou tudo o que havia passado, a dor, as orações, a fé que não desanimou e finalmente a cura milagrosa. Muitos irmãos choraram ao ouvir, e vários se levantaram para glorificar a Deus. Alguns que também estavam passando por provas de saúde, foram encorajados a confiar no Senhor com ainda mais fé. Mas a história não terminou aí. Nos dias seguintes, Lucas notou que o joanete continuava a diminuir, até que em menos de 2 semanas, havia sumido completamente. Não havia mais dor, nem inchaço nem deformidade. Era como se nunca tivesse existido. O médico que o havia examinado antes, ao ver a transformação, ficou surpreso e disse: "Isso não tem explicação médica. Só pode ser algo sobrenatural." Lucas sorriu e respondeu: "É o poder de Deus. Ele me curou." A notícia do milagre se espalhou não só entre os irmãos da congregação, mas também entre vizinhos e conhecidos. Muitas pessoas, ao ouvirem o testemunho, ficaram tocadas e começaram a buscar ao Senhor com mais sinceridade. Lucas aprendeu uma lição que jamais esqueceria: Deus não só ouve as nossas orações, como age no tempo certo. Às vezes a resposta não vem imediatamente, e é nesse tempo de espera que nossa fé é provada e fortalecida. Ele também entendeu que mesmo nas provas mais difíceis, o Senhor está conosco, e que nada é impossível para aquele que tudo pode. A dor que ele sentiu, as noites em claro, as orações com lágrimas, tudo isso fez parte de um propósito maior: que o nome de Deus fosse glorificado e que muitos fossem edificados na fé. Hoje, Lucas continua servindo ao Senhor com ainda mais dedicação. Sempre que pode, ele compartilha seu testemunho, encorajando outros irmãos a não desanimarem, não importa quão grande seja a prova. Ele sabe que assim como Deus o livrou do joanete, ele pode livrar qualquer um que confia nele. E toda vez que olha para seus pés, agora sadios e sem nenhuma marca daqueles dias de sofrimento, seu coração se enche de gratidão. Ele não cansar de dizer: ao Senhor pertence a salvação, e a Ele pertence a glória pelos milagres que opera em nossas vidas. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos os que estão passando por lutas, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Deus não mudou. Ele ainda ouve, ainda responde e ainda opera milagres. Basta confiar, perseverar em oração e esperar nele. Porque no final, como diz a palavra do Senhor, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E isso, irmãos, é uma promessa que nunca falha. Lembrando-se daqueles dias de angústia, Lucas muitas vezes se emociona ao contar como o Senhor o conduziu passo a passo. Não foi um caminho fácil, mas em cada etapa Deus mostrou sua fidelidade. Havia noites em que a dor era tão intensa que ele mal conseguia se mover, mas mesmo assim, com lágrimas nos olhos, ele se ajoelhava ao lado da cama e clamava: Senhor, eu não entendo, mas confio em ti. Se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. E o Senhor, que conhece o coração dos seus filhos, ouvia cada palavra. Um detalhe que Lucas sempre destaca é como a igreja se uniu em oração por ele. Não foram apenas os irmãos mais próximos, mas até aqueles que mal o conheciam se aproximavam depois dos cultos e diziam: Irmão, estamos orando por você. Isso fortalecia de uma maneira que só quem já passou por uma prova assim pode entender. Ele sentia que não estava sozinho, que o corpo de Cristo estava intercedendo por ele, e isso lhe dava ânimo para continuar firme. Certamente houve momentos de desânimo. Uma vez, depois de mais uma consulta médica em que o especialista disse que a cirurgia era inevitável, Lucas chegou em casa abatido. Sentou-se na sala, olhando para os próprios pés inchados, e pensou: será que Deus esqueceu de mim?
Mas então, como um sopro do Espírito, veio à sua mente as palavras do salmista: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aquela passagem o reconfortou, e ele voltou a orar, agora com renovada esperança. O milagre não veio de repente, mas aos poucos. Primeiro, a dor começou a diminuir. Depois, o inchaço foi cedendo. Lucas notou que conseguia calçar os sapatos com mais facilidade, algo que antes era uma tortura. Cada pequena melhora era motivo de gratidão. Ele não guardava essas coisas só para si, compartilhava com os irmãos, e juntos louvavam a Deus por cada sinal de sua misericórdia. Um domingo, durante o culto, enquanto os irmãos cantavam grandes coisas, fez o Senhor Lucas sentiu algo diferente. Era como se uma carga tivesse sido tirada de seus ombros. Naquele momento ele soube, sem sombra de dúvida, que estava curado. Não precisou nem olhar para os pés, a certeza veio do Espírito. Depois do culto, ao examinar os próprios pés, não havia mais sinal do joanete. A pele estava lisa, sem nenhuma protuberância. Ele chorou ali mesmo, no meio dos irmãos, e muitos se juntaram a ele em lágrimas de alegria. Mas o que mais marcou Lucas não foi apenas a cura física, mas a transformação espiritual que veio com ela. Ele aprendeu que as provas não são castigos, mas oportunidades para crescermos na fé. Antes ele orava por cura, mas depois daquela experiência, passou a orar também por paciência, por humildade, por um coração mais agradecido. Entendeu que Deus não só tira as dores, mas também nos molda através delas. Hoje, quando alguém lhe pergunta como foi curado, ele não dá uma resposta rápida. Sentado ao lado da pessoa com calma, ele conta cada detalhe, as noites de dor, as orações, as lágrimas, a fé que quase vacilou, mas que no final se fortaleceu. E sempre termina dizendo: não foi por meu merecimento. Foi pela graça de Deus. Ele poderia ter me curado no primeiro dia, mas escolheu me ensinar coisas que eu só aprenderia passando por aquilo. E hoje eu não trocaria essa experiência por nada. Há um irmão na congregação, o irmão Mateu, que também sofria de um problema nos pés. Ele ouvia o testemunho de Lucas, mas no fundo, duvidava que algo assim pudesse acontecer com ele. Até que um dia, depois de muito sofrer, resolveu se ajoelhar e dizer: Senhor, se curaste o Lucas, também podes me curar. Não demorou muito, e o irmão Mateu também recebeu sua bênção. Hoje os dois andam juntos, não só literalmente, mas também na fé, encorajando outros que passam por provas semelhantes. Às vezes, quando Lucas visita os cultos em outras congregações, ele é convidado a dar seu testemunho. E sempre que fala, as pessoas ficam em silêncio, porque não é só uma história de cura, mas uma história de fé e de perseverança, de um Deus que não abandona seus filhos. Muitos, depois de ouvi-lo, se aproximam e dizem: Irmão, eu também preciso de um milagre. E Lucas, com os olhos brilhando, responde: Deus não faz acepção de pessoas. O que ele fez por mim pode fazer por você. Basta crer. Ele também aprendeu que a gratidão não pode ser momentânea. Todo dia, antes de dormir, Lucas agradece a Deus pela cura, pela vida, pela família, pela igreja. Ele sabe que o inimigo das almas gostaria que ele esquecesse, que tomasse a bênção como algo natural, mas ele não permite. A gratidão é um hábito em sua vida, assim como a oração e a leitura da palavra. E quanto àqueles que ainda estão esperando por seu milagre? Lucas sempre diz: não desanime. Deus tem o tempo certo. Enquanto espera, louve. Enquanto chora, ore. Enquanto sofre, confia. Porque Ele não está surdo às nossas súplicas. Ele ouve, e no momento certo, age. E cita o exemplo do cego Bartimeu, que mesmo sendo repreendido pela multidão, continuou clamando até que Jesus o ouvisse. Assim deve ser conosco, diz Lucas. Clamemos sem cessar, porque nosso Deus é fiel. Há pouco tempo, uma irmã da congregação, a irmã Clara, estava passando por uma prova muito difícil com uma doença crônica. Ela já havia ouvido o testemunho de Lucas, mas a dor era tão grande que quase não tinha mais forças para orar. Um dia, Lucas foi visitá-la e, sentando-se ao seu lado, disse: Irmã, eu também já estive onde você está. Mas Deus não nos deixa. Vamos orar juntos. E ali, naquela sala simples, eles clamaram ao Senhor com fé. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas, mas cheia de sinceridade. Alguns dias depois, a irmã Clara começou a sentir alívio, e hoje, ela também testifica das maravilhas de Deus. Isso mostra como um testemunho pode impactar vidas. Lucas não imaginava que sua história serviria para abençoar tantos outros. Mas Deus, em sua sabedoria, usa as nossas provas para fortalecer não só a nós, mas também aos que nos rodeiam. Por isso, ele sempre encoraja os irmãos a não esconderem suas lutas, mas a compartilharem, porque nunca se sabe quem pode ser edificado através delas.
ele também gosta de lembrar que depois da cura, veio a responsabilidade. Não era para ele se acomodar, achando que agora tudo estaria fácil. Pelo contrário, sentiu um chamado ainda maior para servir. Passou a participar mais ativamente dos cultos, a visitar os enfermos, a incentivar os jovens. Entendeu que a bênção não era só para ele, mas para que através dela outros fossem alcançados. Uma coisa que Lucas sempre repete é: Deus não precisa de nós, mas nos permite participar de sua obra. E isso o enche de humildade. Ele sabe que poderia ter sido qualquer outro a receber aquela cura, mas Deus, em sua soberania, escolheu usá-lo como um exemplo de fé. Por isso, ele não se orgulha, mas se curva ainda mais diante do Senhor, reconhecendo que tudo vem dele. Às vezes, quando está sozinho, ele pensa naqueles dias difíceis e se pergunta: o que teria sido de mim se tivesse desistido? Mas a resposta sempre vem rápida: Deus não teria desistido de mim. E isso conforta, porque sabe que mesmo nas nossas fraquezas, o Senhor é forte. Mesmo quando nós vacilamos, ele permanece firme. Hoje, Lucas não é mais conhecido apenas como o jovem que foi curado do Joanete, mas como um irmão que vive para glorificar a Deus em tudo. Sua vida é um testemunho vivo de que, quando confiamos no Senhor, Ele não só nos livra das provas, mas nos transforma através delas. E isso, irmãos, é o maior milagre, não apenas a cura do corpo, mas a renovação do coração. Que este relato não seja apenas uma história para ser lida, mas um convite para todos nós confiar mais em Deus. Que possamos, como Lucas, aprender que as provas têm um propósito, que as orações são ouvidas, e que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque no final, a maior recompensa não é a cura em si, mas a certeza de que somos amados por aquele que deu seu próprio Filho por nós. E assim, com um coração grato, Lucas continua sua jornada, sabendo que seja qual for o caminho pela frente, o Senhor estará com ele. E isso é tudo o que realmente importa. Lucas nunca esqueceu o dia em que, após a cura, sentiu um desejo profundo de compartilhar o que Deus havia feito em sua vida. Não era apenas gratidão, era algo maior, uma responsabilidade. Ele sabia que aquele milagre não era só para ele, mas para edificar a fé de muitos. Por isso, nas reuniões da congregação, quando o assunto era a bondade de Deus, ele não se continha. Com voz firme mas humilde, contava como o Senhor o havia libertado daquela dor que por anos o acompanhará. E cada vez que falava, via olhos brilhando, corações sendo tocados, irmãos se animando a crer por coisas ainda maiores. Um domingo, após o culto, um irmão mais velho se aproximou dele. Era o irmão Antônio, um homem de poucas palavras, mas de muita oração. Com as mãos trêmulas, ele segurou o braço de Lucas e disse: Filho, eu também tenho um Joanete há mais de 20 anos. Já orei tanto, mas parece que Deus não me ouve. Lucas olhou nos olhos daquele irmão e viu não apenas a dor física, mas uma ferida na alma. Sem hesitar, colocou a mão em seu ombro e respondeu: Irmão Antônio, Deus ouve sim. Ele ouviu a mim, e vai ouvir a você também. Não é questão de tempo, é questão de confiança. Vamos orar juntos? E ali mesmo, entre os bancos da igreja, os dois se ajoelharam. Lucas não tinha palavras bonitas, nem orações decoradas. Ele simplesmente clamou: Senhor Jesus, o Senhor que me curou sabe da dor do irmão Antônio. Se for da tua vontade, toca nele agora como tocaste em mim. Dá-lhe paciência para esperar, mas também a certeza de que tu estás agindo, mesmo quando não vemos. Quando terminaram, o irmão Antônio se levantou com lágrimas nos olhos. Não houve cura instantânea naquele momento, mas algo dentro dele havia mudado. Ele saiu dali mais leve, como se uma carga tivesse sido tirada de suas costas. Nos dias seguintes, Lucas passou a visitar o irmão Antônio em sua casa. Levava a Bíblia, lia passagens de cura, mas acima de tudo, ouvia. Ouvia as dúvidas, os medos, as vezes em que a dor parecia insuportável. E em cada visita, oravam juntos. Até que uma noite, depois de mais um momento de súplica, o irmão Antônio sentiu algo diferente. Ao se levantar da cadeira, percebeu que a dor, que antes era aguda, agora era apenas um leve incômodo. Nos dias seguintes, o Joanete começou a diminuir. Não foi de uma hora para outra, mas foi real. E quando, semanas depois, ele pôde calçar um sapato sem sentir dor, foi à igreja com um testemunho que abalou a todos. Deus não esquece de ninguém. Ele tem seu tempo, e seu tempo é perfeito. Esse episódio fez com que Lucas entendesse algo profundo. A cura não era apenas para aliviar o sofrimento, mas para fortalecer a fé da igreja. Cada testemunho, cada oração respondida, era como uma semente plantada no coração dos irmãos. E ele se sentiu ainda mais responsável por regar essas sementes. Passou a participar mais ativamente das reuniões de oração, a visitar os enfermos, a incentivar os desanimados.
Não era mais apenas um jovem curado, mas um servo usado por Deus para abençoar outros. Certa vez, uma irmã chamada Maria, que sofria de fortes enxaquecas, procurou Lucas após o culto. Com voz baixa ela confessou: "Irmão, já não aguento mais. As dores são tão fortes que às vezes penso que não vou conseguir vir à igreja." Lucas a olhou com compaixão e disse: "Irmã Maria, eu também já pensei assim. Mas Deus não nos deixa. Vamos pedir a Ele que nos ensine a suportar, e se for da sua vontade, que nos livre." Eles oraram ali mesmo, e Lucas a encorajou a não desistir. Nas semanas seguintes, as dores da irmã Maria não cessaram de imediato, mas ela começou a sentir uma paz que não entendia. Até que em uma manhã, acordou sem a dor costumeira. E assim, mais um testemunho foi acrescentado à lista de milagres que Deus operava naquela congregação. Mas nem tudo eram curas instantâneas. Havia irmãos que continuavam doentes, que lutavam contra enfermidades crônicas. E Lucas aprendeu que a fé não era medir a bondade de Deus pelo que ele fazia ou deixava de fazer, mas confiar nele independentemente das circunstâncias. Uma vez, um jovem chamado Pedro, que sofria de uma doença degenerativa, lhe perguntou: "Por que Deus cura uns e outros não?" Lucas não teve uma resposta pronta, mas compartilhou o que sentia. "Não sei, irmão. Mas sei que Deus nos ama a todos igual. Às vezes a cura não vem como esperamos, mas Ele nos dá força para passar pela prova. E isso também é um milagre." E foi assim que Lucas começou a entender que a verdadeira vitória não estava apenas na cura do corpo, mas na transformação do coração. Ele viu irmãos que, mesmo sem serem curados, permaneciam firmes, louvando a Deus em meio à dor. Viu famílias unidas em oração, jovens se entregando ao Senhor após testemunharem sua fidelidade. E isso o enchia de uma alegria que não podia ser explicada apenas por palavras. Um dia, enquanto lia a Bíblia, Lucas se deparou com a passagem de João 9, onde Jesus cura um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: "Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego?" E Jesus respondeu: "Nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus." Aquela palavra ecoou em seu coração. Ele entendeu que sua cura não era apenas para seu bem, mas para que muitos vissem o poder de Deus. E isso motivou a viver de maneira ainda mais consagrada. Passaram-se os meses, e Lucas sentia que Deus o chamava para algo maior. Não era para ser um pregador ou um líder, mas simplesmente um servo disponível. Ele começou a participar das visitas aos hospitais, onde muitos irmãos estavam internados. Lá, via o sofrimento de perto, mas também via a fé que não desfalecia. Em uma dessas visitas conheceu o irmão José, um homem que havia sofrido um acidente e ficará paralisado da cintura para baixo. Os médicos diziam que ele nunca mais andaria. Mas quando Lucas entrou no quarto, viu José sorrindo, com a Bíblia aberta em suas mãos. "Glória a Deus, irmão", disse José. "Mesmo aqui, ele tem sido meu refúgio." Lucas se sentou ao lado da cama e perguntou: "Irmão, o senhor não tem medo do futuro?" José respondeu com uma serenidade que comoveu Lucas: "Medo? Não, filho. Porque se Deus permitiu isso, é porque Ele tem um propósito. E se Ele quiser que eu fique assim pelo resto da vida, vou louvá-lo do mesmo jeito. Minha cura já aconteceu, Jesus morreu por mim na cruz. O resto é bônus." Aquela resposta marcou Lucas para sempre. Ele viu que a verdadeira maturidade espiritual não estava em receber tudo o que se pedia, mas em confiar em Deus mesmo quando as respostas não vinham como se esperava. De volta à congregação, Lucas compartilhou aquele testemunho com os irmãos. E muitos foram edificados. Alguns que estavam desanimados por não verem suas orações respondidas, encontraram forças para continuar. Outros que nunca haviam passado por grandes provas, aprenderam a valorizar mais a fé daqueles que sofriam. E assim, a igreja crescia não apenas em número, mas em amor e união. Lucas também começou a perceber que Deus usava até mesmo as pequenas coisas para ensinar grandes lições. Certa vez, enquanto ajudava a limpar a igreja, ele encontrou um bilhete esquecido em um banco. Era uma oração escrita à mão, onde alguém pedia a Deus que curasse sua mãe de um câncer. Lucas não sabia quem era o autor daquela oração, mas sentiu um peso no coração. Naquela noite, em sua casa, ele orou por aquela pessoa desconhecida, pedindo que Deus a consolasse e fortalecesse sua fé. Dias depois, uma irmã chamada Clara, que ele mal conhecia, se aproximou dele após o culto e disse: "Irmão Lucas, não sei porquê, mas sinto que preciso agradecer a você. Minha mãe está em tratamento, e ontem os médicos disseram que o tumor diminuiu. Eu havia escrito uma oração e a deixei na igreja sem querer. Alguém orou por mim?" Lucas sorriu e respondeu: "Deus ouve, irmã. E ele usa até um bilhete perdido para nos lembrar que está no controle."
Esses pequenos milagres do cotidiano faziam com que Lucas entendesse que a mão de Deus não estava apenas nas grandes curas, mas também nos detalhes. Nas orações respondidas no momento certo, nas palavras de ânimo que chegavam quando mais se precisava, nas mãos estendidas dos irmãos nos momentos de fraqueza. Tudo isso era prova de que Deus não apenas existia, mas que se importava profundamente com cada um de seus filhos. Com o tempo, Lucas começou a ser procurado por muitos irmãos que precisavam de uma palavra de ânimo. Ele não se considerava um conselheiro, mas apenas alguém que havia aprendido a confiar em Deus e queria compartilhar essa confiança. Sempre dizia: não tenho respostas para tudo, mas sei em quem confiar. E isso bastava. Porque, no final das contas, o que os irmãos mais precisavam não eram soluções humanas, mas a certeza de que Deus estava com eles. Uma tarde, enquanto caminhava pela rua, Lucas sentiu uma dor repentina no pé. Por um momento, o medo voltou. Será que o Joanete está voltando? Mas então se lembrou das promessas de Deus. Chegando em casa, abriu a Bíblia e leu em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Aquela palavra acalmou seu coração. Ele orou agradecendo a Deus pela cura já recebida e pedindo que, se fosse sua vontade, o livrasse de qualquer novo sofrimento. No dia seguinte, a dor havia desaparecido. E mais uma vez ele viu a fidelidade de Deus em sua vida. Mas Lucas também aprendeu que a fé não era a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando elas vinham. Houve noites em que, sozinho em seu quarto, ele questionava: por que Deus cura uns e outros não? Por que algumas orações demoram tanto para serem respondidas? Mas então se lembrava de como era sua vida antes da cura, de como Deus o havia sustentado mesmo nos momentos mais difíceis. E isso fazia-se ajoelhar e dizer: Senhor, não entendo tudo, mas confio em Ti. Usa minha vida para a Tua glória. E Deus continuou usando. Certa vez, um casal de irmãos que há anos tentava ter um filho sem sucesso, procurou Lucas pedindo oração. Eles já haviam passado por muitos médicos, muitas decepções, mas ainda assim, mantinham a fé. Lucas orou com eles, não com palavras vazias, mas com o coração quebrantado, pedindo a Deus que realizasse o desejo daquele casal, se fosse da sua vontade. Meses depois, em um culto de ação de graças, aquele casal estava lá com a irmã grávida, chorando de alegria. E quando Lucas os viu, não pôde conter as lágrimas. Mais uma vez, Deus havia mostrado que Ele ouve, que Ele age, que Ele se importa. Mas nem todos os finais eram tão felizes. Houve casos em que, apesar de muitas orações, a cura não veio. E nessas horas, Lucas aprendia a chorar com os que choravam, a se alegrar com os que se alegravam, e a confiar que mesmo na dor, Deus tinha um propósito. Ele se lembrava das palavras do apóstolo Paulo: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. E isso o ajudava a continuar, mesmo quando não entendia. Hoje, anos depois daquela cura que mudou sua vida, Lucas olha para trás e vê não apenas um Joanete que foi embora, mas uma jornada de fé que o transformou por completo. Ele já não é mais aquele jovem cheio de dúvidas, mas um homem que aprendeu a descansar no Senhor. Suas orações são mais simples agora, mas também mais profundas. Ele não pede mais por milagres, mas por um coração disposto a aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for. E quando alguém lhe pergunta como ele consegue ter tanta fé, Lucas responde com um sorriso: não é minha fé que é grande. É o meu Deus que é grande. Eu apenas aprendi a confiar nele. E então conta, mais uma vez, a história de como Deus o libertou do Joanete, não para que olhem para ele, mas para que todos vejam quão poderoso é o Senhor. Porque no final, essa é a razão de todo testemunho, não glorificar o homem, mas exaltar aquele que faz todas as coisas. E enquanto houver irmãos que precisam de ânimo, enquanto houver corações que precisam crer, Lucas continuará compartilhando o que Deus fez em sua vida. Porque um milagre não é apenas para quem o recebe, mas para todos que precisam acreditar que, com Deus, nada é impossível. E assim, com um coração grato e uma fé inabalável, Lucas segue sua jornada, sabendo que seja no vale ou no monte, o Senhor está com ele. E isso, irmãos, é tudo o que realmente importa. Porque a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. E o maior milagre não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. Glória a Deus por isso.